A Epístola aos Efésios. Tema geral: a visão de quem somos no mundo caótico no qual vivemos. Mensagem 18. Título da mensagem: o modo digno dos filhos de Deus andarem no meio de uma geração corrompida. Sexta-feira. Tema de hoje: viver de forma exemplar e digna diante de um mundo em corrupção. Versículo para a oração: 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12, que dizem assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O apóstolo Pedro, assim como Paulo, oferece orientações valiosas aos cristãos sobre como viver de maneira digna, refletindo a identidade de uma nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele destaca a importância de um comportamento exemplar em meio à corrupção e à desonestidade, enfatizando que os cristãos devem ser luz em um mundo que muitas vezes se opõe aos valores divinos, conforme está em 1 Pedro capítulo 2, versículos de 11 a 17. Pedro exorta os cristãos a se absterem das paixões carnais que guerreiam contra a alma. Ele os encoraja a viver de maneira exemplar diante dos gentios, de modo que, ao testemunharem as boas obras, glorifiquem a Deus. Essa exortação nos lembra que nossa conduta não deve ser apenas uma questão de comportamento pessoal, mas sim uma maneira de refletir o caráter de Cristo e impactar positivamente aqueles que nos cercam. A vida cristã deve ser marcada pela integridade e pelo respeito às autoridades, promovendo a paz em nossa comunidade e mostrando que, mesmo em um ambiente hostil, podemos ser exemplos de bondade e justiça, conforme ensinado por Paulo em Efésios. Essa abordagem feita por Pedro está na sua epístola de 1 Pedro capítulo 2, versículos de 11 a 17. O apóstolo Pedro também enfatiza a importância do comportamento dos servos em relação aos seus senhores, mesmo quando estes são difíceis ou injustos, assim como Paulo fez em sua epístola aos Efésios. Pedro incentiva a submissão e sofrimento por fazer o bem, seguindo o exemplo de Cristo, que suportou o sofrimento sem retaliar. Ele nos ensina que o sofrimento por causa da justiça é um testemunho poderoso e que devemos ver essas experiências através da lente da fé. O cristão é chamado a se comportar de maneira íntegra, mesmo quando injustiçado, confiando que Deus vê e recompensa aqueles que permanecem fiéis em meio às dificuldades, ecoando a instrução de Paulo sobre uma vida digna. Isso está na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 18 a 25. Pedro, assim como Paulo, aborda a dinâmica familiar, orientando que mesmo em situações onde um cônjuge não obedece à palavra, o amor, o respeito e a submissão podem levar à transformação. Ele destaca a importância de atitudes que refletem a graça de Deus, mostrando que uma conduta sábia e amorosa pode ter um impacto profundo no coração do outro. A prática do bem em ambientes desafiadores, como um lar onde um dos cônjuges não compartilha da mesma fé, é um testemunho da força do amor de Cristo e uma maneira de evidenciar a verdadeira transformação que Ele pode operar em nossas vidas. Esse trecho foi abordado por Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 3, de 1 a 7. Na mesma linha de Paulo, Pedro convoca os cristãos a viverem em harmonia, amor e compaixão uns com os outros. Ele ressalta a necessidade de evitar a maledicência, de agir de forma que promova a paz e o bem-estar entre os irmãos. A unidade e a bondade são fundamentais para a vida cristã, pois quando cultivamos um espírito de comunidade e solidariedade, nos tornamos faróis de esperança e amor em um mundo conturbado.
As atitudes de amor e compaixão podem ser uma resposta poderosa às injustiças e conflitos que nós enfrentamos, refletindo a essência do Evangelho e alinhando-se com a exortação de Paulo para um viver de forma digna. Este assunto foi abordado por Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 3, nos versículos de 8 a 12. Ele encoraja os cristãos a estarem sempre prontos a defender sua fé diante dos gentios, mas com mansidão e respeito. Ele nos lembra que o testemunho da vida deve ser um reflexo de esperança e confiança em Deus, mesmo diante de perseguições. A disposição para viver em conformidade com a vontade de Deus e para sofrer por essa obediência é um sinal de verdadeira fidelidade. Essa prontidão para compartilhar a fé é uma forma de iluminar a escuridão ao nosso redor e de mostrar que, mesmo em tempos difíceis, podemos confiar nas promessas de Deus, o que se liga ao chamado de Paulo para que sejamos luz em meio à escuridão. Essa situação foi abordada por Pedro em sua primeira epístola, do capítulo 3, versículos de 13 a 22. Por fim, Pedro nos ensina a entender que o sofrimento que advém da obediência à vontade de Deus entre os gentios é valioso. Ele nos exorta a sofrer por fazer o bem e não por nossas próprias injustiças. O verdadeiro testemunho cristão brilha mais intensamente em tempos de adversidade, quando somos capazes de permanecer firmes em nossa fé e compromissos com Deus. Essa resistência é uma prova de nossa esperança e confiança no Senhor, que nos sustenta em todas as circunstâncias, conforme está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13 a 22. Em face de todas essas palavras, nós temos uma sugestão de oração para você, que seria assim: Senhor, agradeço-te por tua presença constante em minha vida e por me chamar para ser luz em meio à escuridão. Ajuda-me a abster-me das paixões carnais que guerreiam contra a minha alma, para que eu possa viver de maneira exemplar e digna diante dos outros, Senhor, refletindo o teu caráter em todas as minhas ações. Que minhas boas obras, Senhor, glorifiquem o teu nome, mesmo quando enfrento injustiças ou dificuldades. Amém, Senhor.